E aí, minha gente? Tranquilos? Espero que todo mundo esteja bem nesse período que a gente está vivendo. E, minha gente, na aula de hoje, nesse momento, a gente vai dar continuidade ao pós-Revolução Francesa, se é que bem que esse termo acho que não se adequa bem a essa questão desse processo evolucionário que a França vai acabar vivendo. Mas, enfim, minha gente, nesse momento, nessa oportunidade, eu gostaria de trabalhar com vocês onde é que se encaixa, por exemplo, esse grande estadista francês, homem muito importante para a história da França, esse jovem general militar, estadista, um gênio conquistador chamado Napoleão Bonaparte. Onde é que entra Napoleão Bonaparte em todo esse processo revolucionário francês? Napoleão Bonaparte, minha gente, só para vocês terem uma ideia, ele na verdade, ele não é francês. Ele nasceu numa ilha chamada de Córcega, que é uma ilha que está localizada no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, mais precisamente falando. Essa ilha, só para vocês terem ideia, ela, no ano de seu nascimento, no caso 1769, essa ilha passa sob o controle francês. Mas anteriormente, esta ilha pertencia aos italianos. Napoleão nasce no mesmo ano em que esta ilha acaba pertencendo ao controle francês. Os habitantes da Córcega, eles são conhecidos como corsos. Napoleão não era um francês de nascimento, de certa forma. Napoleão vai ser o quê? Um córcego. Os habitantes da ilha da Córcega, que no ano que nasce Napoleão falavam, por exemplo, o dialeto da Córcega, que por sua vez esse dialeto era um dialeto italiano, falado pelos habitantes dessa região. Portanto, não é exagero a gente dizer que Napoleão era tanto corso, como também, de certa forma, vai acabar sendo, pertencendo de uma forma involuntária à França. Essa terra, até o ano do nascimento de Napoleão, pertencia à Itália. Mas os franceses acabam conquistando essa região, portanto, não seria exagero dizer que Napoleão é italiano e francês ao mesmo tempo. Mas, minha gente, sua história vai acabar estando intimamente ligada à França. Até porque esse cara foi um gênio militar, estudou em muitas escolas militares, que, como todo militar que se preze, ninguém quer entrar para o exército, seja lá qual for a instituição, seja qual for, como é que eu poderia dizer, o exército de qualquer país que seja, você não vai querer ficar, você não quer, por exemplo, ficar estacionado. Acho que nenhuma profissão do mundo você quer, de certa forma, buscar promoções, carreira, fazer carreira. Napoleão vai acabar fazendo carreira no exército francês. Que nessa historinha, durante o processo revolucionário francês, ele vai apoiar muitos jacobinos. Napoleão, por exemplo, em 1793, durante o período em que estava acontecendo o processo revolucionário francês, ele vai simplesmente salvar o porto de Toulon. Toulon é um porto que, se eu não me engano, fica no sul da França, que estava prestes a cair nas mãos dos inimigos. Napoleão, com seu gênio, com sua capacidade militar, vai conseguir salvar esse porto das mãos dos ingleses, se eu não me engano. Que, minha gente, nessa historinha, durante o processo em que os jacobinos estão no poder, Napoleão, de certa forma, vai se identificar com os interesses jacobinos. Ele, por exemplo, vai acabar salvando esse porto de Toulon, vai ganhar prestígio entre os soldados. Ele vai esmagar uma revolta durante a Revolução Francesa, a chamada Revolta da Vendéia. Vendéia, para quem não sabe, é uma região é uma região que fica no território francês, que eles vão ser contra a Revolução Francesa. Eles defendem, por exemplo, o retorno da monarquia. Napoleão vai ser convocado para esmagar essa revolta de camponeses que queriam, por exemplo, a volta da monarquia. E Napoleão ele vai se recusar a fazer isso, viu, minha gente? Ele acaba se recusando a fazer isso. Ele acaba se recusando.
Ele só vai recuperar o seu prestígio, se eu não me engano, no ano de 1795, onde ele vai acabar esmagando, destruindo, diga-se de passagem, uma revolta de nobres. Aí ele recupera o seu prestígio, cada vez mais ele vai acabar se identificando como um gênio militar, tal vai ser o destino que ele vai acabar construindo, e destino não, sua história mais precisamente falando, e nessa historinha, minha gente, durante o processo revolucionário francês, ele vai se destacar nesse exército, ele vai colecionar vitórias, ele vai, por exemplo, só para vocês terem ideia, essa revolta de nobres que ele esmagou em 1795, essa galera queria que o irmão de Luís XVI voltasse ao trono. Não vão conseguir êxito. Essa luta de Napoleão contra os nobres vai ser bem sucedida. Ele vai acabar de certa forma o quê? Colecionando vitórias e mais vitórias. No ano seguinte, no ano de 1796, ele vai acabar sendo nomeado comandante dos exércitos que vão ser enviados para lutarem no norte da Itália. Ele vai vencer. Ele vai ser nomeado para designar, por exemplo, se eu não me engano, no mesmo ano, ou é 1798, não me lembro agora exatamente, a conquista do território do Egito. Enquanto Napoleão consolidava vitórias, não esqueçam que ele vai começar, de certa forma, a sua carreira militar, sua carreira de vitórias, diga-se de passagem, no período em que os jacobinos estão no poder, ele apoia os jacobinos. A gente viu que o diretório, os girondinos, aliás, com alguns jacobinos, como eu trabalhei no vídeo anterior, eles vão acabar simplesmente botando o fim no terror, guilhotinando Robespierre e demais camaradas que se identificavam com suas ideias. E nessa historinha, minha gente, a França está vivendo aquela convulsão social. É aqui, por exemplo, que Napoleão vai ser decisivo para aplicar o famoso golpe de 18 Brumário. Quem seria capaz de colocar ordem na França? Esse é o questionamento que os franceses fazem. É esse o questionamento que nossos amigos franceses fazem. É nessa historinha que começa a surgir entre os franceses uma espécie de salvador da pátria. Quem seria esse salvador da pátria? O jovem militar Napoleão Bonaparte. Ele vai acabar sendo enxergado pela sociedade francesa, pelos setores da burguesia, por setores do exército, como um homem capaz de resolver toda essa situação. Tanto é que, apoiado pela burguesia e apoiado por setores do exército francês, vem o famoso golpe de 18 Brumário. Os revolucionários franceses, os jacobinos, como a gente viu no vídeo anterior, se eu não me engano, vão ser eles que vão acabar o quê? Instituindo o calendário revolucionário. O mês de 18 Brumário, se eu não me engano, é o equivalente ao dia 5 de novembro, aproximadamente. Não me lembro agora exatamente. Ou é 5 ou é 18, eu não me lembro agora exatamente. Enfim, esse golpe de 18 Brumário encerra o ciclo revolucionário francês, e esse golpe de 18 Brumário acaba inaugurando o governo de Napoleão Bonaparte. E esse período, que vai de 1799 até o ano de 1815, ele é comumente chamado nos livros de história de período napoleônico ou era napoleônica. São 15 longos anos onde os franceses vão viver sobre a tutela, sobre o governo desse gênio militar chamado Napoleão Bonaparte. Se eu não me engano, existem mais de 200 biografias que retratam esse ilustre governante para os franceses. Tanto é que durante esse seu período de governo vai surgir uma expressão conhecida como bonapartismo. Essa ideia de bonapartismo é a espécie de quê? De um salvador da pátria. Os franceses enxergam nesse camarada alguém capaz de resolver toda a situação. Que não é uma coisa anormal não, minha gente, na história. Quantas e quantas experiências, seja aqui no Brasil, seja no mundo, seja na França, como a gente está vendo, que a população busca um salvador da pátria. Será que esse salvador da pátria seria capaz de colocar as coisas em ordem? Por que a gente sempre espera por uma pessoa para resolver todos os nossos anseios, todos os nossos problemas? Esse é o questionamento que eu faço. Mas, enfim, Napoleão,
ele vai acabar dando esse golpe, e o seu governo, ou a era napoleônica, como queiram, ele vai ser dividido pelos historiadores em três grandes momentos. O governo do consulado, que vai de 1799 até o ano de 1804. Teremos, por exemplo, a chamada fase do Império, que vai de 1804 até 1815, 1814 aproximadamente, 1814 1815, e até, e o terceiro momento, aliás, perdão, que vai ser o chamado governo dos 100 dias. Por que 100 dias? Vai durar exatamente 100 dias, a última passagem de Napoleão à frente do Estado francês. Consulado, Império e governo dos 100 dias são os três momentos divididos pelos historiadores para designar a passagem de Napoleão Bonaparte pelo governo francês. O golpe é consumado. Nessa primeira fase, chamada de consulado, Napoleão vai governar com outros dois camaradas, o Abade Sieyès, por exemplo, nem sei se é assim a pronúncia em francês, eu peço até desculpa a vocês, e um tal de Roger Ducos. Esses três camaradas vão governar como cônsules, mas Napoleão sempre provou em sua história de que não era alguém que iria dividir o poder com ninguém. Tanto é que ele acaba passando por cima de seus colegas, ele vai acabar concentrando todo o poder em suas mãos. Era como se os outros dois camaradas se vissem só de enfeite e fossem uma espécie, de conselheiros de Napoleão Bonaparte. Porque desde o consulado, Napoleão vai concentrar o poder em suas mãos. Napoleão vai consolidar as conquistas da Revolução Francesa. Vai consolidar, por exemplo, as conquistas da burguesia. Os camponeses também vão ser beneficiados. Napoleão, por exemplo, vai se reconciliar com a igreja. Reconhece que a França é uma nação católica. Vai reconhecer a liberdade de culto da religião católica no território francês. Ele vai, por exemplo, resumir uma série de leis, um código, por exemplo, que é o famosíssimo Código Napoleônico, que vai consagrar, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, que são lemas da burguesia. Vai dizer, por exemplo, que todos são iguais perante a lei, que todos têm acesso à moradia, à educação, à saúde, habitação, por que não dizer? O Código Napoleônico vai consolidar, vai agradar em cheio tanto aos setores da burguesia que lhe apoia, como os camponeses, como também os setores conservadores ligados à Igreja Católica Apostólica Romana, que existia na França, diga-se de passagem. As ideias burguesas vão ser postas em prática, vão ser consolidadas no governo de Napoleão. Napoleão, por exemplo, durante essa fase do consulado, ele vai acabar simplesmente instituindo o desenvolvimento da indústria francesa, das manufaturas. Será criado, por exemplo, no ano de 1800, o famoso Banco da França. Qual a função de um banco? Conceder linha de crédito, empréstimo, enfim, e incentivar as atividades francesas, sejam elas quais forem. Essas medidas, minha gente, vão acabar agradando em cheio a todos os setores da sociedade, diga-se de passagem. A tendência vai ser Napoleão acumular prestígio, acumular poder, a ponto de, no ano de 1804, ele convocar um plebiscito. Um plebiscito, para quem não sabe, é quando a população é chamada, consultada a votar favorável ou não a um projeto de lei. Com que objetivo Napoleão convoca esse plebiscito? Ele convoca os franceses para saber se a França vai voltar ou não a ser uma monarquia. Napoleão queria a volta da monarquia, mas ele não queria ser rei, ele queria ser imperador da França. O resultado desse plebiscito, mais de 60% dos franceses dizem sim à monarquia, e começava no ano de 1804. O famoso Império Francês.
Que nessa historinha, minha gente, vai ser, só para vocês terem ideia, lindo para a França. Napoleão, para provar que está em paz com a Igreja Católica Apostólica Romana, ele convoca o próprio Papa Pio VII, no dia 2 de dezembro de 1804, para ser coroado juntamente com a sua esposa, a imperatriz Josefina, na famosa Catedral de Notre-Dame, que ela recentemente foi vítima de um incêndio, não sei se vocês ficaram sabendo, não sei se foi em 2018, não me lembro agora exatamente, mas enfim, foi uma tragédia. Esse patrimônio histórico para a França pegou fogo. A cúpula da Catedral de Notre-Dame, que acho que vocês conhecem, pelo famoso conto, se não me engano, de Alexandre Dumas, O Corcunda de Notre-Dame, que inclusive foi adaptado pelos estúdios Walt Disney, esse grande sucesso do cinema, diga-se de passagem. Enfim, no dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão vai ser coroado juntamente com sua imperatriz Josefina. Napoleão convida pessoalmente o Papa para a cerimônia de coroação. Agora vai acontecer um gesto, minha gente, que vai surpreender a muita gente. Muitas pessoas vão ficar de queixo caído quando se depararem com a seguinte cena. No momento em que Napoleão está para ser coroado pelo próprio Papa, ele toma a coroa das mãos do Papa, se autocoroa, sim, ele coloca a coroa em sua própria cabeça, pega a coroa que ia ser para sua esposa, que em vez do Papa coroar, ele acaba coroando a sua própria esposa. Esse gesto vai surpreender a todos que estiveram presentes nesse momento. Os historiadores relataram, ficaram boquiabertos com esse gesto. Muita gente interpretou da seguinte forma, que Napoleão, ao se autocoroar e coroar a sua esposa, muita gente interpretou de que Napoleão não aceitava autoridade maior do que fosse a sua. Esse episódio marca o chamado Império Francês. Que nessa história, Napoleão vai ser o senhor da Europa. Napoleão vai partir com seu objetivo de conquistar territórios e mais territórios e mais territórios, tudo pela glória e honra dos franceses. Era um homem que até então desconhecia o significado de uma derrota em campo de batalha. Ele vai simplesmente promover essa conquista de territórios para a França, vai comandar campanhas na Prússia. A Prússia é o antigo território que hoje forma o território alemão, só para vocês terem ideia. Prússia, Áustria, Holanda, Bélgica, Suíça, enfim, vários países europeus não vão resistir ao avanço do exército de Napoleão. Era até então o exército mais poderoso do mundo. Só tinha um obstáculo que, de certa forma, vai incomodar o camarada Napoleão Bonaparte. Esse obstáculo chama-se Inglaterra, que é uma velha rival da França, que já disputaram inclusive a famosa Guerra dos 100 Anos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, de Joana d'Arc, a camponesa que vai acabar representando o símbolo da identidade nacional entre os franceses. Ela que inclusive vai ser queimada na fogueira da Inquisição. Enfim, isso aí é um outro departamento, outra história, que só não nos vem ao caso agora nesse exato momento. A Inglaterra incomodava Napoleão. Napoleão, de certa forma, ele vai ter um ponto muito importante que vai ser uma vitória, que ele vai colecionar na chamada Batalha de Austerlitz, no ano de 1805. Só restava praticamente a Inglaterra. Nessa história a gente sabe perfeitamente, não sei se vocês já viram nos mapas de geografia, de que a Inglaterra é uma ilha, ou território britânico, como queiram, é uma ilha, e só dá para invadir a ilha por mar. Nessa história, o exército de Napoleão vai tentar invadir o território inglês. Mas a marinha britânica era vista até então como uma das mais poderosas do mundo. Desses embates entre Inglaterra e França nos mares, teremos a famosa Batalha de Trafalgar.
De acordo com os estudiosos da história militar, essa batalha teria durado 6 horas de duração. A França vai perder essa batalha. O almirante Nelson, o camarada que acabou liderando a Marinha Britânica nessa batalha, ele vai acabar morrendo em conflito. Mas mesmo com a morte do almirante Nelson, os ingleses derrotam os franceses no mar. Aí, minha gente, nessa história, Napoleão, de certa forma, vai deixar a Inglaterra em paz. Em resposta, à derrota francesa na Batalha de Trafalgar, Napoleão vai decretar no ano de 1806 o famoso bloqueio continental. Esse bloqueio tem o objetivo de destruir a economia inglesa. Esse bloqueio dizia o seguinte: toda e qualquer nação que estivesse sob o domínio da França ou de parentes de Napoleão que governavam territórios a mando dele, essas nações estariam terminantemente proibidas de praticar todo e qualquer tipo de comércio com a Inglaterra. O objetivo do bloqueio continental é destruir a economia inglesa. E Napoleão teria dito a seguinte frase: vamos vencer os donos do mar, provando que somos os donos da terra. Ele teria dito essa frase logo após a proclamação, a execução do famoso bloqueio continental. Esse bloqueio visa destruir a economia da Inglaterra. Os países que estão sob o domínio da França estão terminantemente de praticar todo e qualquer tipo de comércio com a Inglaterra. Esse decreto é promulgado, passa a ter validade no ano de 1806. Nessa historinha, vários países da Europa estão sob o domínio da França ou dos exércitos franceses. Espanha, Portugal, por exemplo. A Rússia vai acabar aderindo ao bloqueio continental. Mas, minha gente, esse episódio do bloqueio continental vai dar uma força, inclusive, para que nós brasileiros, de certa forma, conquistamos a nossa independência mais na frente. Portugal, na época, estava devendo até as calças à Inglaterra. Mas não era louca, por exemplo, de desobedecer às ordens de Napoleão. Muita gente fala de que na teoria Portugal aderiu ao bloqueio continental, mas na calada da noite era flagrada nos braços da Inglaterra. Quando Napoleão souber disso, ele vai acabar ordenando, por exemplo, a invasão do território português. A família real, por exemplo, ela vai ser obrigada a fugir de Lisboa, escoltada pela Marinha Britânica. Uma mão lava a outra, né? Os ingleses orientam os portugueses a deixar seu território, mas em troca exigem que Portugal acaba rompendo com o bloqueio continental. Bloqueio continental não, perdão. Acaba decretando, aliás, a abertura dos portos. Que com essa abertura dos portos vai representar o quê? Liberdade comercial para os colonos. Isso é um assunto que eu vou deixar para trabalhar mais na frente. Bom, o território português é invadido. Aí, minha gente, nessa historinha, lá por volta de 1812, a Rússia vai começar a sentir os efeitos do bloqueio continental. A Rússia, por exemplo, era uma nação agrícola. Dependia dos produtos industrializados manufaturados que vinham da Inglaterra. Ela trocava praticamente seus produtos agrícolas pelos produtos industrializados manufaturados ingleses. O czar Alexandre I, se eu não me engano, ele acaba o quê? Rompendo com o bloqueio continental. É nessa história que Napoleão vai conhecer, a sua primeira e grande derrota. Para mostrar força, honra e poder, para obrigar os russos a manterem o bloqueio continental, Napoleão pessoalmente vai organizar a invasão do território russo. Alguns historiadores falam que Napoleão partiu de Paris com aproximadamente 600 mil soldados e 180 mil cavalos. Vamos conquistar a Rússia. Vamos forçá-la para que ela mantenha esse bendito desse bloqueio continental.
Aí a Rússia vai provar como ela vai derrotar Napoleão. O czar Alexandre I, ele não vai, por exemplo, fazer com que suas tropas lutem no famoso corpo a corpo. Não. Os franceses podem vir e a gente vai acabar aprontando uma para eles. Vamos adotar, eles vão acabar adotando, aliás, perdão, a famosa tática da terra arrasada. Que tática é essa? Preste atenção, viu? O que se visse de água, de alimento, de alojamento para os franceses, eles vão destruir tudo. Tudo vai ser destruído. Essa tática da terra arrasada vai simplesmente destruir tudo que sirva de alimento, nada para comer, nada para beber, nenhum local para se alojar, e vamos deixar que o inverno que está vindo logo aí tome de conta dos franceses. O inverno russo, minha gente, ele é muito rigoroso. A Sibéria, por exemplo, nos anos 2000, que é uma das regiões mais frias do planeta, já registrou temperaturas negativas de menos 50 graus abaixo de zero. Eu não sei onde foi que eu li, não sei se foi um artigo físico, não sei se eu acho que eu já vi, por exemplo, um professor de física falando, ou foi uma reportagem, não me lembro agora mais, que uma temperatura dessa, minha gente, é tão fria, tão fria, tão fria, aliás, congelante, que se você pegar uma xícara de café e atirar ela no ar, ela congela na hora, o café. Os franceses não estavam acostumados a esse tipo de frio. Napoleão vai lá, orgulhoso, arrogante, mais um território a conquistar. Os franceses chegam cansados. Você pegar no mapa de geografia, a distância entre a França e a Rússia é longe. Tu percorrer todo esse território a cavalo, aí quando tu chega, cadê comida, cadê água, cadê alojamento? Um mês depois chegou o inverno. O inverno tomou de conta dos franceses, que começaram a morrer congelados. Vão morrer de fome. No auge da loucura, eles tiveram que sacrificar os seus próprios cavalos para servir de alimento. Mas, se eu não me engano, em alguns restaurantes franceses e belgas, a carne de cavalo é uma iguaria, consumida em alguns restaurantes. É uma coisa assim, enfim, cada povo sua cultura, né? Mas, enfim, minha gente, no auge do desespero, os franceses chegaram, inclusive, a comer seus próprios cavalos. Napoleão viu que suas tropas começaram o quê? A morrer congeladas. Cadê água? Cadê comida? Não tem. Vamos comer o cavalo. Aí é nessa historinha, minha gente, que o inverno, ou o general inverno, como os russos vão chamar, vai tomar de conta dos franceses. Napoleão, impotente, bate em retirada. E os historiadores relatam que a fuga foi muito desesperadora. Tu imagina que os cavalos começam a escorregar no gelo e começam a quebrar suas patas. Lá vai o animal ser sacrificado. Essa desastrosa aventura, minha gente, de acordo com alguns relatos, de 600 mil que partiram, aliás, perdão, para a Rússia, calcula-se que cerca de 30 mil voltaram para casa, mortos de fome. Aí, minha gente, é nessa historinha que uma coligação formada por ingleses, austríacos, prussianos, se encarregam de derrotar Napoleão Bonaparte. Em 1814, Napoleão é derrotado, preso, enviado para a ilha de Elba e lá vai cumprir pena na cadeia. É nessa historinha, minha gente, que a França vão reconduzir ao trono francês o irmão de Luís XVI, o rei Luís XVIII. Esse rei pertencia à mesma família que governava a França antes da Revolução. Napoleão está preso. Mas o problema, minha gente, desse governante é que ele é um cara fraco. Por que não dizer despreparado, impotente? E qual é o problema de Napoleão? Napoleão é um cara que tem muitos aliados fortes. E o governo de Luís XVIII se enquadra no que a gente poderia falar de um famoso governo impopular. É nessa história, minha gente, que Napoleão foge da prisão na ilha de Elba. O exército francês é convidado para prender o fujão. Mas sabe o que é que acontece?
As tropas que foram comandadas para prender Napoleão colocam seu grande líder nos braços e ele retorna para a França com toda a sua glória, sua honra e seu esplendor. Luís XVIII é derrubado. Com a fuga de Napoleão da ilha de Elba e ele sendo reconduzido ao poder, começa o famoso governo dos 100 dias, que vai durar exatamente 100 dias, a última passagem do jovem Napoleão Bonaparte à frente do executivo francês. É nessa história, minha gente, que Napoleão vai ser derrotado definitivamente. A famosa Batalha de Waterloo, se eu não me engano, travada no dia 18 de junho de 1815, Napoleão vai ser derrotado por uma coligação formada por ingleses, austríacos, prussianos e, se não me engano, russos. Um exército calculado em aproximadamente 1 milhão de combatentes travam sua última batalha contra a França. A chamada Velha Guarda, que a Velha Guarda, para quem não sabe, era tipo a comissão de frente que formava velhos veteranos de guerra que lutaram e morreram pela glória e honra da França. Eles vão acabar travando sua última batalha. Era formado por soldados, por militares experientes, que eles teriam urrado a seguinte frase antes da sua derrota final: tudo pela glória da França. Vai ser um massacre, minha gente. A grande maioria dos soldados morreram. Napoleão é preso mais uma vez. Desta vez ele é mandado para a prisão na ilha de Santa Helena, uma ilha que está localizada lá no Atlântico Sul, e ele vai ficar até o dia de sua morte, no ano de 1821. A Batalha de Waterloo encerra a passagem de Napoleão Bonaparte pelo governo francês. Mas, minha gente, ainda durante a primeira derrota que Napoleão teve lá na Rússia, os representantes da Inglaterra, Áustria e Prússia vão discutir, por exemplo, o famoso Congresso de Viena, que esse congresso vai ser decidido entre os anos de 1814 a 1815. Qual é o objetivo desse congresso? Redesenhar o mapa da Europa pós passagem de Napoleão Bonaparte pelo poder. Um príncipe austríaco chamado Metternich, muita gente fala que ele foi a grande estrela do encontro. As palavras de ordem, minha gente, do Congresso de Viena, vai ser o quê? Restauração, conservação. O perfil do Congresso de Viena é o conservadorismo. Que o mundo voltasse a ser o que ele era antes da Revolução Francesa. É o príncipe Metternich, por exemplo, que vai propor a chamada criação da Santa Aliança. Essa criação da Santa Aliança era uma coligação onde seriam formados exércitos, onde países que fossem ameaçados por alguma revolução, tipo o que aconteceu na França, era função desses exércitos da Santa Aliança destruir, sufocar essas rebeliões ou revoluções, como queiram. Mas, minha gente, esse congresso de Viena, ele vai decidir os destinos da Europa pós-Napoleão. Por exemplo, vão traçar aquela ideia de ressarcimento, de como é que vai ser feita a reparação dos territórios perdidos para os franceses. Vai ser criada essa ideia da Santa Aliança, o Exército da Santa Aliança, que vão simplesmente reprimir revoltas que ameacem as monarquias absolutistas. E, minha gente, o mundo não era mais o mesmo. As conquistas que a gente tem hoje, a gente deve muito à Revolução Francesa. Que essa revolução vai ser inspirada nos princípios do iluminismo. Mesmo com a burguesia por trás de tudo isso, são inegáveis as conquistas, a influência que a Revolução Francesa trouxe para nós, como o acesso universal à educação, por exemplo, o sistema de pesos e medidas, a igualdade jurídica perante a lei. Se ela não é praticada, não nos vem ao caso nesse exato momento, mas muitas das ideias da Revolução Francesa não vão ficar restritas só à França. Vão cruzar os oceanos, vão chegar nas Américas, vão influenciar muitos movimentos de independência. E só para vocês terem ideia,
logo após esse período em que Napoleão vai ser preso e vai morrer definitivamente na cadeia, a, a dinastia dos Bourbons, se eu não me engano, ela vai acabar retornando ao poder na França. O perfil é conservador, mas, minha gente, não dava para voltar a ser o que era antes. O Congresso de Viena, a ideia da criação da Santa Aliança vai ser, digamos, o último suspiro do perfil conservador das monarquias conservadoras absolutistas europeias. Não dava mais para pensar em absolutismo. A Revolução Industrial está de vento em popa. O iluminismo está plenamente consolidado, por que não dizer? A ideia do progresso através da razão e da ciência, ela é aceita com entusiasmo por muitas pessoas, por muitos filósofos, matemáticos, físicos, historiadores. Minha gente, o mundo não era mais o que era antes. Essa ideia de conservadorismo já era. Quem gostou, minha gente, dá um joinha e até a nossa próxima explicação. Obrigado.